Fala, povo! Bom dia! Bom dia, Rael! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bora lá, né? Bora lá para mais um dia. A gente continuar aí onde nós paramos. Bom dia, Ana! Bom dia, Lucas! Bom dia, bom dia! Gente, então olha só. Na aula... Bom dia, Matheusão! Na aula anterior, né? Só para dar aquela recapituladinha, né? Eu expliquei para vocês a parte de potenciação. Espera aí. Eu expliquei para vocês a parte de potenciação, né? Coloquei para vocês as definições para quando nós temos um número, um expoente positivo, um expoente negativo, um expoente fracionário. E mostrei para vocês essas três propriedades aqui. Show, certo, beleza. Então, agora, a gente vai partir devidamente para exponenciação. Quando nós falamos, aí eu já quero matar de uma vez só isso aqui e adiantar o processo. Quando nós falamos em exponenciação, nós estamos falando de equações que possuem incógnitas no expoente. Então, aí seria uma equação exponencial. Mas quando nós só falamos de exponenciação, você vai lembrar de incógnita no expoente. Por isso que se chama exponenciação, né? Incógnita no expoente. Por exemplo, se eu tiver uma equação exponencial com essa característica aqui, ó, 3 não, vai 3 mesmo. 3 elevado a x igual a 81. Então, você está pensando assim, nossa, que número eu elevo o 3 que a resposta dá 81? Que número eu elevo o 3 que a resposta dá 81? Obviamente, esse número é 4. Por quê? Porque 3 a quarta é 81. Porém, se você não sabe que esse número é 4, o que você poderia fazer é fatorar o 81. Você vai pegar o 81 e vai fatorar o 81. Por 3, fatorar só por números primos, né? Lá para trás. Que nós estudamos. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, observe que o 3 aqui apareceu 4 vezes na fatoração. Então, é 3 a quarta. Então, eu poderia, por exemplo, trocar o 81 por 3 a quarta. Então, se eu tenho uma igualdade de potências em que as bases são iguais, automaticamente os expoentes também devem ser iguais. É como se eu viesse aqui, ó, simplificasse o 3, mas tu não pode fazer isso. Você pode fazer isso na sua cabecinha aí, né? Mas não pode escrever isso, não. Correto é igualdade de potências. Se as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais. Então, portanto, o nosso x é 4. Então, a solução
dessa mini equação seria 4. Mas nem sempre, né, as coisas vão estar tão simples assim. Pode ser que apareça assim para você, por exemplo, ó, 32 elevado a x, vamos pôr 32 igual a 8 elevado a x. Aí você pensa, velho, 8 elevado a 1 é 8, 8 elevado a 2 é 64, já passou. Mas se você souber potenciação, tudo fica mais fácil. 32, se você fatorar, você vai encontrar 2 à quinta. E 8 é 2 ao cubo. Só que o 8 está elevado a x, então o 2 ao cubo tem que estar elevado a x. Por isso que eu disse para vocês na aula anterior, eu falei assim, olha, é bom você saber de cabeça até o 2 elevado a 12, até o 3 elevado a 6, até o 5 elevado a 5, porque aí você vai ganhar tempo, não vai precisar ficar fatorando todas as vezes. E eu não vou ficar fatorando aqui. Vocês estão no cursinho, né? Por via das dúvidas, vocês fatoram aí, vocês sabem disso, pô. Certeza, né? Então, aqui, ó, é a mesma coisa que eu tivesse escrito isso aqui, ó. Potência de potência. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 5 igual a 2 elevado a 3x. Igualei as bases. O que eu faço? Igualo os expoentes. Se você igualar os expoentes, você vai ver que 3x é igual a 5. Logo, x é 5 terços. Então, a solução dessa minha equação seria 5 terços. Observe que você só tem que saber o quê? Potência. É isso que você tem que saber. Potência. Mas, como eu estou te falando, né? Nem sempre vai estar tão simples assim. Aqui eu estou pegando leve. Mas imagina que tivesse isso aqui, ó. 1 sobre 125 elevado a x é igual a raiz cúbica de 25. Errei. Nunca que você faz isso aqui de cabeça. Nossa, é isso a resposta. Véi, demora. Demora. Mas se tu souber a potência, tudo fica fácil. Olha que coisa linda. Eu vou mexer aqui separadamente. O que seria esse 1 sobre 125? 125, se você fatorar, ou se você sabe de cabeça, você sabe que é 5 ao cubo. É 5 ao cubo. E 1 sobre 5 ao cubo, potência. Eu disse para você que tem que saber potência. E 1 sobre 5 ao cubo é 5 elevado a menos 3. 1 sobre 5 ao cubo é 5 elevado a menos 3. Observe que o 1 sobre 125 eu reduzi o máximo possível. Não tem como reduzir mais do que isso. Não dá. É a potência mínima possível. Então, agora eu vou reduzir o raiz cúbica de 25. Raiz cúbica de 25. 25 é 5 ao quadrado. Então, isso é raiz cúbica de 5 ao quadrado. Pela definição lá da potência, quando o expoente é uma fração, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra.
Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 2/3. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Observe que eu reduzi o máximo possível. Então, agora eu posso substituir. No lugar do 1 sobre 125, eu coloco 5 elevado a menos 3. Ah, professor, eu já posso multiplicar o menos 3 com x? Porque vai aparecer 5 elevado a menos 3 elevado a x, né? Menos 3 vezes x, menos 3x. Eu já posso colocar isso direto? Claro. Bora ganhar um tempo. Igual a raiz cúbica de 25, que nós descobrimos que é 5 elevado a 2/3. Nossa, olha só. Igualei as bases. Igualo os expoentes. Menos 3x igual a 2/3. Bom, multiplicando por menos 1, né, passando 3 para cá, eu tenho certeza que vocês vão concluir que x é menos 2 nonos, né? Como se eu jogasse o 3 multiplicando aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Então, a minha solução seria menos 2 nonos. Mais um exemplo. Olha só. 0,125 0,125 é igual a 64. 0,125 elevado a x é igual a raiz quarta de 64. Vocês estão conseguindo visualizar essa equaçãozinha que eu escrevi aqui por último? 0,125 elevado a x igual a raiz quarta de 64? Está conseguindo visualizar aí ou a minha imagem está na frente de vocês? Beleza. Tranquilo, então. Então, vamos lá. Então, eu preciso pensar em potência. Potência. Você pode estar pensando que 0,125 é a mesma coisa que 0,5 ao cubo. De fato, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que, se você deixar 0,5 ao cubo, isso não é a potência mínima. Você não vai conseguir fazer o 64 virar uma potência de 0,5. Não vai dar certo. Mas você pode pensar o seguinte: 0,125
é 125 sobre 1000. E se você simplificar por 125, isso é 1/8. Ah, então 0,125 é a mesma coisa que 1/8. E 1/8 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Por quê? Porque 8 é 2 ao cubo e 1 sobre 2 ao cubo é 2 a menos 3. Então, olha só, agora sim, eu deixei na potência mínima. Na potência mínima. Raiz quarta de 64. 64 é 2 à sexta. E olha só para você ver que lindo. Ah, professor, então eu posso simplificar o 4 com 6 por 2? Pode. Raiz quadrada de 2 ao cubo. É a mesma coisa. Raiz quarta, ó, raiz quarta de 64 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao cubo. E 2 ao cubo é 8, né? Então, é a mesma coisa que, por exemplo, que a raiz quadrada de 8. Raiz quarta de 64 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 8. Vai dar a mesma resposta. Por que eu posso fazer isso? Que eu posso simplificar o expoente com o índice. Por causa da propriedade. Isso aqui, ó, é 2 elevado a 6 sobre 4. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Se você simplificar por 2, você vai ver que isso é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 2. E 2 elevado a 3 sobre 2 é a raiz quadrada de 2 ao cubo. Olha aqui para você ver que coisa massa. E a raiz quadrada de 2 ao cubo, eu posso falar que é 2 elevado a 3 sobre 2. 2 elevado a 3 sobre 2. Agora é substituir. Porque eu deixei tudo na mesma base, né? Então, 0,125 é 2 elevado a menos 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3x. E a raiz quarta de 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 meios. Igualei as bases, igual os expoentes. Menos 3x é igual a 3 meios. Resolvendo essa continha aqui, você vai ver que o x é menos 1 sobre 2. E essa seria a nossa solução. Menos 1 sobre 2. Então, eu estou te mostrando exemplos de algumas equações exponenciais, mas não é só isso aqui. A gente tem vários outros modelos de equações exponenciais. Mas aqui eu tenho alguns exemplos, né? Só para vocês entenderem qual que é o raciocínio básico. Então, a solução aqui seria menos meio. Então, observe que é só saber potência. Se você sabe potência, você sabe exponencial. E sabendo potência, sabendo exponencial, você sabe o que você sabe também? Logaritmo. Uma coisa temidaça pelos alunos. Mas logaritmo é saber potência. Ó, sabe o que é 3 elevado a x igual a 81? Isso aqui é log de 81 na base 3. Isso é log de 81 na base 3. O que é o log de 81 na base 3? É eu pensar qual é o número que você eleva o 3 que dá 81. Isso é logaritmo. É 4.
Então, o log de 81 na base 3 é 4. 32 igual a 8 elevado a x. Sabe o que é isso? Isso é log de 32 na base 8. Ah, então o que é o log de 32 na base 8? 5/3. Sabe essa outra aqui? Isso aqui é log da raiz cúbica de 25 na base 1 sobre 125. O que é esse resultado? Menos 2/9. Olha a conexão que existe com tudo isso aqui. Então, aqui, ó, é a mesma coisa que o log da raiz quarta de 64 na base 0,125. Aí. Está tudo interligado. Então, para você dar conta de log, de exponencial, você tem que saber potência. Então, o aluno fica com medo de logaritmo, por quê? Porque não sabe potência. Então, todas as vezes agora que você ver logaritmo, você vai lembrar da exponenciação, da potência. Log de A na base B é igual a x, se e somente se, você vai lembrar agora de mim. Não vai esquecer mais de logaritmo. Todas as vezes que você ver logaritmo, você vai lembrar de uma coisa que eu tenho e que ela é muito grande. O coração. Você vai lembrar que B elevado a x igual ao A. Olha lá, ó. Coraçãozinho do Titi Pedro. Então, o log de A na base B é igual a x, se somente se B elevado a x for igual a A. Lembrando que só vai existir para números estritamente positivos e a minha base não pode ser 1. Então, esse A ele é chamado de logaritmando ou anti. Esse anti é com I mesmo. Logaritmo. Eu acho que ainda tem hífen. Não sei. Não lembro mais. E o B é a minha base. Então, se você vê assim, log de... Pensar num trem aqui. Da raiz quadrada de 343 na base 1 sobre 49. Olha aí para você ver. Você não vai assustar com esse trem aqui mais, não. Porque você tem que olhar para isso e saber que o inverso disso, o inverso do logaritmo, é a exponencial. Então, você pega, vai lá, chama esse troço aqui de x e aplica a definição. 1 sobre 49 elevado a x é igual a raiz quadrada de 343. 1
sobre 49 elevado a x é igual à raiz quadrada de 343. Aí, quanto mais potência você souber, mais rápido você vai resolver isso aqui. Mas eu vou resolver separadinho aqui, ó, pra você enxergar. 1 sobre 49, bem devagar, ó, é 1 sobre 7 ao quadrado. E 1 sobre 7 ao quadrado é 7 elevado a menos 2. Raiz quadrada de 343. 343 é 7 ao cubo. E a raiz quadrada de 7 ao cubo é 7 elevado a 3 sobre 2. A 3 meios. Então, agora eu vou substituir. 1 sobre 49 é 7 a menos 2. Só que isso está elevado a x. E o outro aqui é 7 elevado a 3 sobre 2. Ah, professor, eu já queria colocar menos 2x aqui, ó. Eu posso? Pode. Por que não? Igualei as bases, igualo os expoentes. Logo, x é menos 3 quartos. Ah, então quer dizer que o logaritmo da raiz quadrada de 343 na base 1 sobre 49 é menos 3 quartos. É menos 3 sobre 4. Então, essa é a conexão que existe entre exponencial e logaritmo. Na lista de vocês, vocês vão se deparar com a questão 17. Me responde uma coisa. Hoje é a nossa última aula do matutino? Que pena. Que pena que acabou. Nossa, cara. Mas a gente vai se ver, né, à tarde. É bom que a gente tá focado. Mas então, olha só. Sabendo que x é um número real, qual é a solução dessa equação? Fácil, hein? Dibas, né? 5 elevado a 3x mais 1 igual a 625. Porém, sabemos que 625 é 5 à quarta. Ah, igualei as bases. Igualo os expoentes. Passa o 1 subtraindo.
Passa o 3 dividindo. Pronto. Letra C. Só para praticar mesmo, né? Vamos pegar uma de interpretação que poderia ser nível Enem. A 16. A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão V de T igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,0625T fornece uma boa aproximação do valor V em função do tempo, desde o início da aplicação. Depois de quantos anos o valor inicial investido dobrará? Então, eu quero saber depois de quanto tempo o valor inicial vai dobrar. Só de olhar para essa função, dá para saber que o valor inicial é 1000. Mas como que eu posso te provar isso matematicamente? Bom, se é o valor inicial, é porque o tempo é 0. Então, se nós calcularmos o V de 0, ou seja, substituir o T por 0, olha o que vai acontecer. 0,625 vezes 0 é 0, né? Então, nós vamos ter 1000 vezes 2 elevado a 0. Só que 2 elevado a 0 é 1. 1000 vezes 1 é 1000. Ah, então o valor inicial investido é 1000. Eu quero que o valor dobre. Então, eu quero que o valor seja 2000. Quero que o valor seja 2000. Então, eu venho no lugar do V de T e coloco 2000. 2000 igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,0625T. Tu passa o 1000 dividindo, porque eu posso, não faz parte da potência, 1000. 2000 dividido por 1000 é 2. Se não aparece expoente, é porque o expoente é 1. Olha lá, consegui igualar as bases. Eu igualo os expoentes. 0,0625T igual a 1. Passa o 0,625 dividindo, e você vai ver que isso vai dar 16. Eu sei que é 16 porque é o seguinte, ó. Imagina isso aqui, ó, 100%. Meia vida para vocês. Ó. Só para você enxergar a conexão também que existe. Eu dividi por 2, meia vida, 50%. Eu dividi por 2 de novo, meia vida, 25%. Eu dividi por 2 de novo, a metade de 25, 12,5%. Se eu dividir por 2 de novo, 6,25%. Aqui, ó. Isso é 6,25%. Nós damos porcentagem. E se eu divido por 2 uma vez, se eu divido por 2 duas vezes, se eu divido por 3 duas vezes, se eu divido por 4 por 2 4 vezes, né? Então, isso é 2 à quarta. Dividir por 2 à quarta. E dividir por 2 à quarta é dividir por 16. Então, por isso que eu sei que o T é 16. Mas, no fim, você faz a conta e qualquer coisa você vai ver que o T é 16. Galera, muito obrigado, tá? Por esse semestre, por esse ano que a gente passou junto. E à tarde nós nos vemos aí, quem for continuar. Valeu! Tchau, obrigado. Qualquer coisa, só chamar no WhatsApp, no Instagram. Valeu!